Fala galerinha do Física G, hoje teremos a nossa aulinha de eletrodinâmica, que é uma parte da física que vai investigar e estudar os efeitos relacionados ao movimento das cargas elétricas. Bom, para quem está estudando para o Enem, esse aspecto de eletrodinâmica, essa abordagem de eletrodinâmica corresponde às competências 2, habilidade 5, competência 5, habilidade 17 e competência 6, habilidade 21. Bom, o que eu preciso entender sobre eletrodinâmica? As transmissões de energia elétrica, os processamentos nos circuitos elétricos, é importante que ocorra um deslocamento de portadores de cargas elétricas, que na verdade são um fluxo de cargas elétricas. Então, para que a gente possa compreender a eletrodinâmica, é importante ter o conceito de corrente elétrica, que é o primeiro ponto que iremos abordar na aula de hoje. Bom, então o nosso ponto de partida vai ser entender o que é uma corrente elétrica. Eu fiz a montagem de um circuito simples, uma bateria, uma chave, um fio condutor e uma lâmpada incandescente. Percebam que a chave ela está aberta. Lembre que a bateria ela vai fornecer para a gente uma coisinha muito importante. Os polos mais e menos, que corresponde maior potencial e menor potencial, vai servir para que quando a gente fechar a nossa chavinha do circuito, você consiga ter nesse circuito uma diferença de potencial. Então, o que a gente conhece como DDP. Bom, o que vai acontecer quando ocorrer essa diferença de potencial? Antes da chave ser fechada, os elétrons que você vai ter nesse fio condutor, que são muitos, eles estão em movimento, mas é um movimento desordenado. É cada um indo para o lado que quer. Então imagine que você tem um condutor e nesse condutor você tem muitos elétrons, porém se movimentando da forma caótica, de uma forma desordenada. Então imagine aqui que temos os nossos elétrons aí. O que acontece quando a gente fecha essa chave? Você vai perceber que ao fechar essa chave no circuito, você cria uma diferença de potencial e na extremidade desse fio se estabelece um potencial positivo e nessa extremidade um potencial negativo. Lembra que quando você tem uma região eletrizada positivamente, uma região eletrizada negativamente, você vai fazer surgir no interior desse fio condutor um campo. Surgindo esse campo elétrico, sempre com orientação do mais para o menos, né? Lembra que sai da região eletrizada positivamente e entra na região eletrizada negativamente. Então aqui se estabelece o nosso campo elétrico. A velocidade com que esse campo elétrico é estabelecido chega próximo à velocidade da luz, é muito rápido. Só que quando você tem uma carga dentro de um campo elétrico, essa carga ficará sujeita a uma força de natureza elétrica. Então, os elétrons que você tem no fio condutor, eles receberão essa força, orientando eles em um determinado sentido. Então você provoca agora um movimento, só que não é mais um movimento desordenado, passa a ser um movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas. Então percebam que você estabelece um fluxo e é exatamente isso que é corrente elétrica. Então a nossa corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas. Então teremos como definição que a nossa corrente elétrica passa a ser o movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas. Bom, é esse o movimento que teremos para entender a real situação de estabelecer uma corrente elétrica. E com isso, com o estabelecimento dessa corrente elétrica,
você naturalmente terá a nossa lâmpadazinha aqui, ó, acendendo caso ela esteja em perfeitas condições de funcionamento. Então, definimos o que é o nosso campo elétrico, tá? Definimos essa relação, entendemos que ao criar uma diferença de potencial, você gera um campo elétrico. Esse campo elétrico faz surgir uma força elétrica que provoca o movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas no nosso fio condutor. Então essa é a definição que você tem para a nossa corrente elétrica. Bom, o que teremos que calcular agora, aprender a calcular, é exatamente a intensidade de corrente elétrica. Então, agora teremos uma análise em cima dessa intensidade. Bom, agora vamos analisar o seguinte, a intensidade dessa corrente elétrica. Pegamos a mesma situação de definição de corrente elétrica e percebemos que agora o movimento ordenado desses portadores de cargas elétricas, na verdade, faz com que ocorra um fluxo de cargas nessa região. Então, entenda que calcular a corrente elétrica, a intensidade dessa corrente elétrica, é analisar, é calcular o fluxo de cargas em um determinado intervalo de tempo. Então teremos como definição para calcular essa intensidade média naquele ponto, a variação que você tem de carga, né, o fluxo que você vai ter dessa carga nesse intervalo de tempo analisado. Então, dessa forma você consegue obter a intensidade média dessa corrente elétrica, exatamente fazendo a relação entre a quantidade de carga que irá atravessar aquele condutor naquele ponto em um certo intervalo de tempo. Então, com isso, conseguimos definir uma relação matemática para que você possa calcular essa intensidade. Uma dica importante: essa quantidade de carga, tá? Você não pode esquecer que ela, por definição, lá de eletrostática, aquelas aulinhas iniciais, né, os conceitos básicos que a gente tem de carga elementar, e aí a gente aprende a calcular a quantidade de cargas que um corpo pode ter ao estar eletrizado. Então, essa quantidade de carga, ela também pode ser analisada como sendo número que você tem ali de cargas vezes a carga elementar. Então você vai ter um número determinado ali de cargas e a carga elementar. Lembrando que essa carga elementar é aquele valor de mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Não esqueçam que a unidade de carga é dado em coulomb. Então teremos a unidade de corrente fazendo a relação entre coulomb, que é a unidade de carga, e a nossa unidade de tempo no sistema internacional. Então teremos coulomb sendo a nossa unidade de carga e a unidade de tempo sendo segundos. Lembrem que isso aqui vai dar uma unidade conhecida como ampere, em homenagem a André-Marie Ampère, que foi um físico que se dedicou muito a essa parte de eletricidade. Então tá aí, temos exatamente a nossa unidade em ampere. Bom, a unidade de ampere, ela é uma unidade em que vai aparecer muito para você, porém, às vezes, em algumas questões, se trabalha em submúltiplos de ampere. Então, para a gente não esquecer desse detalhe, é uma observação que a gente pode ressaltar de extrema importância, que são os submúltiplos, em que você vai trabalhar como miliampere. O miliampere, ele é representado dessa forma e tem seu valor de 1 miliampere corresponde a 10 a menos 3 ampere. Bom, um outro valor também muito importante, que sempre aparece para você, é o microampere. O microampere tem seu valor representado dessa forma, né? Micro, uma letra grega,
em que você vai ter 1 microampere equivalendo a 10 a menos 6 ampere. E outro valor também importante é o nanoampere. O nanoampere, representado dessa forma, tem seu valor de 1 nanoampere igual a 10 a menos 9 ampere. Então, esses são os submúltiplos que você acaba tendo, né, muito em questões para que você possa fazer essa análise de corrente elétrica. Bom, como estamos falando de corrente elétrica, é importante ressaltar quais os meios em que você vai ter essa corrente elétrica, como é que você vai analisar esse meio. Então agora vamos falar um pouquinho, né, desses condutores rapidinho, para que você possa entender que tipo de corrente vai se estabelecer nesses condutores. Bom, então agora falaremos um pouquinho de alguns condutores que você vai ter pela frente na hora de situações de eletrodinâmica, para que você possa entender que tipo de corrente vai se estabelecer nesses condutores. Bom, os condutores metálicos, tá? Os condutores metálicos, por exemplo, um fio de cobre, você vai perceber que na estrutura de cobre, em volta do átomo, se cria uma nuvem, né, de elétrons que estão muito distantes do núcleo. Isso faz com que esse elétron seja fracamente, tá, ligado a esse núcleo. Então, ele consegue flutuar, vamos dizer assim, migrar na estrutura desse condutor. E esses elétrons que estão nessa camada, nessa última camada, e são fracamente ligados, a gente chama de elétrons livres. É eles que são os portadores dessas cargas elétricas. Então, quando a corrente se estabelece em um condutor metálico, iremos chamar esta corrente de corrente eletrônica. Tá? Então, essa corrente eletrônica é exatamente a corrente que se estabelece em um condutor metálico. Condutores eletrolíticos. Tá? Os condutores eletrolíticos, soluções eletrolíticas que você vai ter, elas têm um papel importante. É importante ressaltar que nessas soluções se criou íons positivos e íons negativos, sempre provenientes às vezes de uma dissociação iônica, e esses íons positivos e negativos é que vão transportar essas cargas elétricas. Então, nos condutores eletrolíticos, a corrente que se estabelece é chamada de corrente iônica, exatamente por esse perfil. Bom, e por último, os condutores gasosos, né? Vamos pegar aí uma lâmpada fluorescente para que a gente possa entender a estrutura dela. Ela precisa estar ionizada, é importante ressaltar isso, um gás ele é ionizado, e nessa ionização você tem como portadores, né, dessa carga elétrica os íons e os elétrons. É por isso que quando a corrente elétrica se estabelece nos condutores gasosos, chamamos essa corrente de corrente mista. Então, percebam que essas são as correntes que vão se estabelecer exatamente nos condutores, né? Repetindo, condutores metálicos, temos a nossa corrente eletrônica, condutores eletrolíticos, nossa corrente iônica, e condutores gasosos, nossa corrente mista. Bom, galerinha, então vamos falar agora sobre o sentido da corrente elétrica. Vamos entender. Vou repetir o circuito, de forma mais simples. Lembra que aqui geramos uma diferença de potencial, né? Polo com maior potencial e polo com menor potencial. A nossa chave está fechada. Bom, vimos que ao criar essa diferença de potencial, o fluxo de elétrons ele estava na direção do menor para o maior potencial. Bom, esse sentido, né, que estamos tendo de movimento dessas cargas elétricas negativas do menor para o maior potencial é o que a gente chama de sentido real. Então, teremos o sentido real sendo representado dessa forma. Então, a corrente
nesse sentido é exatamente o sentido real. Mas não é assim que os físicos entendiam, não é assim que eles conseguiam enxergar. Então houve um erro no princípio de entender que na verdade não era esse o sentido abordado. Se entendia que, se tratando de energia, você sempre vai ter uma condição natural de uma situação saindo de onde tem mais energia e indo para onde tem menos energia. Então, se adotou um sentido de corrente que é exatamente saindo do positivo e indo em direção ao negativo. Esse sentido é o sentido chamado de sentido convencional. Então, esse sentido convencional é o sentido que iremos adotar. Então, temos o sentido real, tá? E temos o sentido convencional. Então, esse sentido, que é o sentido convencional, que iremos adotar. Então, iremos sempre adotar saindo do positivo e indo em direção ao negativo, que é exatamente esse sentido adotado em todas as situações que iremos encontrar. Tá? É importante ressaltar que esse sentido convencional ele não é só abordado aqui. Quando chega na parte de eletromagnetismo, em que teremos que trabalhar situações, regras de mão direita, é importante ressaltar que lá o sentido também da corrente será o sentido convencional. Mas aí você pergunta, Geraldo, onde é que eu vou adotar esse sentido real? Você vai perceber que o sentido real ele é abordado em química. Né? Quando o seu professor estiver trabalhando uma parte importante da química, que é a parte de pilhas. Então, lá na química, você vai trabalhar exatamente o sentido real. Mas, para a física, iremos trabalhar o sentido convencional. Ok? Bom, agora iremos analisar os tipos de correntes elétricas que você pode ter em um circuito. Bom, a primeira análise é você pegar, né, corrente em função do tempo. Você vai perceber que em algumas situações há pequenas variações de corrente, muito pequenas, Para um dado intervalo de tempo pequeno, próximo de zero, você passa a ter quase que essa intensidade constante. Como chamaremos esse tipo de corrente elétrica? Chamaremos esse tipo de corrente contínua. Então, o que seria a nossa corrente contínua? Corrente contínua é aquela onde ocorre variação exatamente na intensidade, pequenas variações na intensidade da nossa corrente elétrica. Já esse outro gráfico que iremos trabalhar mostra que, além da intensidade, você tem variações no sentido da corrente. Então, essa corrente chamaremos de corrente alternada. Então, lembrem-se bem, corrente contínua, onde teremos variações na intensidade. Corrente alternada, onde teremos variações não só na intensidade, mas no sentido da corrente. Então, tá aí os dois gráficos de corrente contínua e corrente alternada. Bom, e por a gente estar falando de gráficos, vamos ver as propriedades gráficas que eu posso ter em uma questão em que aborde a intensidade e o tempo. Percebam assim, independente de como essa intensidade está variando, temos que lembrar que existe uma propriedade muito importante para que você possa trabalhar a corrente e o tempo. Quando você descobre que nesse gráfico você pode calcular a área que eu estou detalhando aqui para vocês, o que essa área pode fornecer para vocês? Bom, não esqueça que ao calcular a área desse gráfico, você na verdade está trabalhando um valor numérico. Então, a área do gráfico da corrente em função do tempo
será numericamente igual à quantidade de carga que fluiu naquele intervalo de tempo que você está analisando. Então, essa é uma propriedade gráfica importante para que quando você tiver um gráfico da corrente em função do tempo, você possa trabalhar a área desse gráfico, e a área desse gráfico irá fornecer para vocês exatamente essa quantidade de cargas. Bom, galera, então essa foi a nossa aulinha de hoje, uma aulinha que introduzimos a parte de eletrodinâmica, mostramos as situações de corrente elétrica, como calcular a corrente elétrica. Espero que você tenha gostado. Faça um exercício dessa parte, é importante vocês fixarem esse conceito, porque é um conceito base, para que nas próximas aulas de eletrodinâmica você possa desenvolver mais recursos, porque iremos trabalhar diferença de potencial, potência elétrica, energia elétrica. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Fiquem com Deus, bons estudos, um grande abraço, gente.